E aí, tudo certo? Olha só, a gente vai mergulhar fundo num tema que é a chave para mandar bem na prova de português da Seduc/RO, especialmente com a Banquibade. Coesão e coerência. Sabe, é aquilo que faz um texto ser um texto de verdade, e não só um monte de palavras jogadas. Bora desvendar esses segredos juntos? Pois é, essa é a grande questão, né? Porque, vamos combinar, um texto não é só um amontoado de frases bonitinhas. Existe toda uma arquitetura por trás, uma cola que liga tudo e dá sentido. E é exatamente essa cola que a Banca Ibade quer ver se a gente consegue enxergar. Não é só sobre saber palavras, mas sobre entender como a estrutura funciona. E a resposta para a nossa pergunta está aí nesses dois pilares. Pensa na construção de uma casa, é uma analogia perfeita. A coesão é a parte que a gente vê, os tijolos, o cimento, são as palavras e a gramática que conectam uma frase na outra. Já a coerência é o projeto, é a planta baixa, a lógica da coisa toda. Porque, né, de que adianta ter os melhores materiais se no final a casa não faz sentido nenhum? Então, vamos lá, vamos abrir essa caixa de ferramentas. Para a gente conseguir pensar como a Banca Ibade, a gente precisa dominar os mecanismos que eles usam para montar as questões. E as primeiras ferramentas, talvez as mais importantes, são as que constroem a coesão do texto. A primeira ferramenta é a anáfora. Pensa nela como se fosse um eco bem inteligente dentro do texto. Em vez de ficar repetindo a escola, o texto usa nela. Esse ganchinho que aponta para trás deixa a leitura muito mais agradável, mais fluida. E o desafio que a IBAD nos joga é esse. Será que a gente consegue identificar exatamente a que esse eco, esse gancho está se referindo? E aí vem a catáfora, que é basicamente o oposto. Se a anáfora olha para trás, a catáfora aponta para frente. Ela cria um certo suspense, sabe? Quando o texto fala, só desejo isto, a gente é meio que forçada a continuar lendo para saber o que é esse tal de isto. É como uma seta indicando, ei, a informação importante está vindo logo aí. Agora, atenção aqui, porque isso é o coração de muitas, mas muitas questões da IBAD, a coesão sequencial. Essas palavrinhas, as conjunções, funcionam como as placas de trânsito de um texto. Elas dizem se a gente está indo em frente com uma conclusão, se está virando a esquina com uma oposição ou se está exprecando o motivo de algo com uma causa. Entender o que cada uma delas significa, o tal do valor semântico, é o que separa o chute do acerto na hora da prova. Certo, teoria no bolso, mas agora é que o jogo começa de verdade. Vamos botar a mão na massa e aplicar tudo isso em questões que são a cara da prova. Tudo pronto por aí? Então, vamos nessa. Primeira questão na tela. O enunciado é o seguinte: no trecho, a merenda escolar deve ser nutritiva. Esta medida garante a saúde dos jovens. O pronome destacado retoma o quê? Alternativas. A. A merenda escolar. B. A ideia de ser nutritiva. C. A saúde dos jovens. D. O ambiente escolar. Ou E. A segurança alimentar. Pensa um pouquinho aí. E aí, já tem um palpite? A resposta certinha aqui é a alternativa B, a ideia de ser nutritiva. E aqui tá o pulo do gato, a sutileza que a IBAD adora cobrar. Esta medida não está retomando só a palavrinha merenda. Não, é um caso de anáfora que pega a ideia completa da frase anterior, ou seja, o fato da merenda ser nutritiva. É uma pegadinha clássica para ver quem está realmente prestando atenção nos detalhes. Vamos para a segunda, agora com foco nos conectivos. A frase é: estudou com disciplina, conquanto estivesse muito cansado. Essa conjunção, conquanto, estabelece que tipo de relação? Conclusão, adição, explicação, concessão ou condição? Vamos pensar. Se a escolha foi a alternativa D, concessão, parabéns, acertou em cheio. Isso aqui ilustra perfeitamente o que a gente viu lá na teoria. O conquanto apresenta um obstáculo, um problema, que era o cansaço, mas que mesmo assim não foi suficiente para impedir a ação principal, que era estudar. Essa é a definição de livro de uma oração concessiva. Questão número 3. E agora o desafio muda um pouquinho. A gente precisa achar a alternativa em que o conectivo não indica uma ideia de causa. Vamos lá? A. Como estava chovendo. B. Por que se dedicou. C. Já que estava doente. D. Estudou tanto que passou. E E. Visto que o edital saiu. Qual delas é a intrusa aqui? E a alternativa que está fora da curva, que não indica causa, é a D.
Olha aí outra pegadinha muito comum em prova. Essa estrutura tanto que não indica causa, ela expressa uma consequência. A causa foi ter estudado muito, a consequência foi ter passado em primeiro lugar. Todas as outras opções têm conectivos que são causais clássicos. Fica a dica. Quarta questão, voltando para a coesão referencial. Na frase, o diretor convocou os pais. Estes compareceram prontamente à reunião. Esse termo estes é um recurso de coesão, certo? Mas como ele se classifica? É catáfora, anáfora, elipse, hipérbole ou pleonasmo? A resposta certa aqui é a alternativa B. O recurso utilizado foi a anáfora. Essa foi bem direta, né? O termo estes está se referindo a algo que já foi dito antes, que são os pais. Se aponta para trás, retomando algo, é um caso clássico de anáfora. É o nosso ganchinho em ação de novo. E para a gente fechar nossa rotada de prática, a quinta e última questão. Na frase, investe em tecnologia, contudo, a conexão nas escolas rurais ainda é precária. Qual termo a gente pode usar no lugar de contudo sem bagunçar o sentido? As opções são, portanto, entretanto, porquanto, todavia, ou a alternativa E, que diz que tanto a B quanto a D estão certas. E agora? A resposta correta aqui, sem dúvidas, é a alternativa E. Perfeito. Contudo, passa uma ideia de oposição, de adversidade. E tanto entretanto quanto todavia são conjunções que têm exatamente esse mesmo valor. Por isso, a alternativa E, que abraça as duas, é a resposta mais completa e a correta. E assim a gente termina a nossa rodada prática. Deu para perceber o padrão, né? As questões da IBAD não são um teste de vocabulário, e sim de estrutura. Quem domina a função dos pronomes e o valor de cada conectivo sai na frente. Essa é a chave do jogo. E essa pergunta fecha a nossa análise de hoje. Depois de passar pela teoria e praticar com questões reais, a lógica da banca começa a ficar bem mais clara. O conhecimento dessas ferramentas transforma a leitura num ato de análise, uma coisa muito mais estratégica. A questão que fica agora não é se a gente pode se preparar, mas como a gente vai usar tudo isso para garantir cada pontinho no desafio que vem por aí.